Olá, estamos aqui com mais uma edição do Food Service ao Vivo, um projeto idealizado pela Topema, valorizando os profissionais de Food Service e também para discutir o cenário desse mercado, desse setor econômico, procurando criar conhecimento, debate e capacidade de a gente analisar esse mercado. Então, estamos sempre trazendo profissionais que têm mobilidade no mercado, têm uma capacidade de construir essa visão e compartilhar conosco, né? Hoje nós temos aqui o prestígio da presença do Marco Amati. O Marco Amati, ele é diretor da Mapa Assessoria, que é especializada nesse setor de consultoria de food service, e ele também é trustee da América Latina, da organização FCSI, que reúne consultores de food service, que é uma organização que começou nos Estados Unidos e hoje reúne consultores de vários países do mundo. Nós vamos também abordar essa questão. Hoje, do meu ponto de vista, os consultores têm um privilégio de conhecimento, porque têm uma mobilidade no mercado, fazem trabalhos para várias marcas, cada vez o desafio é diferente, e esse desafio, nós até vínhamos comentando aqui nos bastidores, constrói um repertório de desafios, de soluções, e que dá então uma macrovisão, né? E hoje até vamos começar por aí, Marco. É um desafio na primeira pergunta, sempre é. Nem combinamos, mas tem que pegar de surpresa. Você acha que esse mercado, cada caso é um caso, dentro da questão de tornar aquele negócio um negócio vitorioso, ou realmente existem alguns padrões? A resposta também vai ser uma resposta mesclada. Okay. Porque, embora você tenha alguns padrões de qualidade em relação à segurança de alimentos, etc., e mesmo a hospitalidade, você também tem a possibilidade de inovação em alguns casos. Ou seja, não existe fórmula secreta, existe a construção de um conceito. Ou seja, embora você tenha padrões que devam ser seguidos, principalmente quando se trata de segurança do funcionário, segurança do alimento, enfim, normas gerais que muitos consultores atuam nessa área, você também tem a questão da criatividade nas operações, nos serviços, no cardápio. Eu acredito que existe uma mescla. Cada negócio é um negócio, a resposta é essa. De fato, cada negócio é um negócio. Mas dentro desse cada negócio é negócio, tem coisas que não escapam de alguns padrões realmente que você tem que seguir. Porque às vezes cada negócio tem seus acertos particulares, cada Sem negócio dúvida. tem seus erros particulares, né? E essas experiências, elas podem ser assim transpostas para outras operações, elas servem realmente de inspirações para acertar mais, Com certeza. errar menos? Com certeza, com certeza. Eu só entrando um pouco na questão que a gente conversou anteriormente, quando você fala sobre consultoria, é uma palavra um pouco desgastada no mercado. A consultoria está associada à venda de produtos muitas vezes. E a consultoria, na verdade, ela tem a ver com produção de conhecimento, com cessão e alcançar novos conhecimentos com cada trabalho. Eu diria para você que um profissional da área de consultoria de food service, ele não tem uma formação específica. Pode ser uma nutricionista, pode ser um químico, pode ser um administrador, pode ser um advogado, não importa. Ele tem que ter algo parecido com o que as pessoas que lidam com treinamento estão acostumadas a lidar. Tem que ter, lógico, conhecimento na área, habilidades que só o tempo traz. Então isso é uma coisa importante, não é porque a pessoa tem a formação X ou Y, ela pode ser chamada de consultora. Eu acho que ele pode prestar serviços de conhecimento e dizer que está prestando uma consultoria. Mas o que nós chamamos de consultor de food service, ele tem que ter uma certa rodagem, ou vontade de ter essa rodagem. É possível sim. E principalmente atitude. Então, aqueles que lidam com treinamento falam de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Não é muito diferente com o consultor. Ele tem que ter conhecimento que ele adquire na academia, nas escolas, com escolaridade, com estudos, viagens. Ele tem as habilidades que ele desenvolve em cada trabalho que ele vai realizando, ele tem a possibilidade de melhorar essas habilidades e principalmente atitude ética, atitude de postura profissional. Então, eu acho que a construção do profissional de consultoria é muito parecida com qualquer outro profissional sobre esse aspecto, só que tem as particularidades de um volume de experiência maior e muitas vezes a capacidade de dividir, compartilhar esse conhecimento não só com o seu cliente, mas também com os seus colegas. Eu acho que esse é um espírito que ainda está para ser desenvolvido no nosso setor. Sobre esse aspecto,
a criação desse tipo de debate, desse tipo de conversa é muito positiva para você ter esse compartilhamento de conhecimento. Eu concordo com você, acredito que hoje para o profissional que vive de conhecimento, a generosidade em compartilhar é fundamental, é o princípio até mesmo da sua própria autovenda, né? Perfeito. Enfim, e o conhecimento, ele me parece que hoje em dia, especialmente nesse mercado, mas em outros também, cada vez mais ele é multidisciplinar, né? Então, uma pergunta sobre a questão do modelo de atividade do chamado consultor é o seguinte: as operações, elas podem ter mais de um consultor, porque muitas vezes tem uma empresa, né? Mas a empresa é especializada num aspecto de funcionamento de um restaurante, digamos, independente de gênero do restaurante. E às vezes aquela consultoria da conta, ela é boa num aspecto, mas de repente o problema da operação é mais de um aspecto. Aí permite contratar outra consultoria, isso que seria correto? Eu diria que, de novo, cada caso é um caso. Muitas vezes você tem um chefe de cozinha que está montando um restaurante e ele tem profundo conhecimento sobre a operação, profundo conhecimento sobre o produto e tem pouco conhecimento sobre gestão. Então, eventualmente, ele precisa de um aporte maior nesse segmento para que ele possa ter sucesso, nessa área do conhecimento para que ele possa ter sucesso. Às vezes você tem alguém que não tem conhecimento de nada, essa pessoa provavelmente vai ter que contratar uma equipe mais multidisciplinar. Ou seja, você não pode isolar o processo dizendo que todo mundo precisa, mas o ideal, é muito difícil alguém sozinho dizer assim, eu dou conta de tudo. Lógico, depende aí do tamanho da operação, se é um pequeno negócio, a disponibilidade de dinheiro, né, financeira de quem está contratando, isso é o primeiro limitador. Só para citar, o que você diz, tem uma questão cultural que nós temos que trabalhar com o mercado como um todo. Nós, consultores que estamos aqui, temos que acostumar o nosso mercado a deixar algo do budget, algo do orçamento, que seja razoável para a compra desse conhecimento, para a consultoria. É necessário ter um valor quando se faz o plano de negócio, já pensando que vai ser comprado esse conhecimento. Infelizmente, quando as pessoas fazem as suas contas, ele pensa, eu vou gastar tanto de obra, eu vou gastar tanto, mas ele não pensa nesse aporte de conhecimento. Então, é necessário que se coloque isso como um custo, eventualmente como um investimento que vai ter que se colocar. No momento que você pensa é custo, mas depois, e a consultoria tem por obrigação dar retorno, tem por obrigação mostrar que mitigou riscos e custos, senão não é consultoria. Porque a consultoria pode ser boa, digamos, dentro dos desafios daquela operação, ela pode ser boa, de repente, no aspecto de reinventar o cardápio, né? Mas não necessariamente é boa na administração e finanças. Perfeito. Né? Perfeito. Quer dizer, há realmente uma diferença de camadas de consultoria, que às vezes uma empresa de consultoria pode ter vários profissionais que atendem isso ou não, né? Tem que pedir a colaboração. Eu acho que a tendência é você trabalhar, no caso da MAPA, por exemplo, nós somos uma empresa que trabalha com vários focos. A gente tem chamados 4 focos de gestão: gestão em pessoas, gestão em processos, gestão de produto e qualidade e a gestão administrativa. Então a gente cobre um espectro grande, mas mesmo assim, quando você precisa de um cardápio altamente gastronômico, a gente busca um chefe de cozinha, por exemplo, para trazer esse aporte. No caso, nós estamos fazendo um trabalho exatamente isso. Nós estamos fazendo um trabalho com um grande chefe de cozinha, que ele está aportando o nome dele, conhecimento, e outras partes nós estamos colocando dentro desse mesmo projeto. É comum você, às vezes, nós não temos, por exemplo, designer na nossa equipe. Nós chamamos nossos parceiros, que inclusive do FCSI, dá preferência por motivos éticos, inclusive, que a gente dá preferência para esses nossos colegas, e trabalhamos em conjunto com esses, já que nós não temos designer de cozinha dentro do nosso. Então, você não escutou nada de gestão de projeto. Por quê? Eu considero isso primordial, mas é algo que nós não temos expertise, no sentido, não temos um cadista, não temos um AutoCAD, não tem porquê, se tem tanta gente boa no mercado fazendo isso. Né? Então, tem que ter a modéstia de saber que não precisa saber de tudo. Não. E aliás, eu acho que não é modéstia, eu acho que a gente tem que ter a humildade. Eu acho que uma das questões que a gente tem que trabalhar ainda o consultor, ele não pode ser uma prima dona, ele tem que buscar a humildade. Não é fácil, porque você tem uma questão de vender
vender. Muitas vezes as pessoas querem contratar, eu contratei um consultor que vai resolver minha vida. É o cara completo, É o cara perfeito. completo, perfeito, joga, ele é goleiro, ele é ponta esquerda, ele é centroavante, é técnico e juiz. E isto não existe, né? Isso não existe. Eu acho que todo mundo tem que saber trabalhar com as suas limitações. Tenho colegas brilhantes, eu considero colegas muito brilhantes que a gente tem, mas mesmo esses colegas mais brilhantes que eu conheci até hoje, têm uma característica em comum, saber os seus limites. Eu acho que conhecer seus limites, não falar que eu faço tudo muito bem e buscar conhecimento constante, etc. Não parar de se educar. Uma das só para você não perguntou ainda, mas o FCSI tem como um dos seus objetivos a educação continuada dos seus membros. Tá? Temos pontos a serem feitos por ano. É uma ação para melhoria constante daqueles que são consultores da FCSI, que o consultor da FCSI não é empresa, é indivíduo. Então, dentro de uma empresa, você pode ter 2 consultores da FCSI e um que não é. Que, aliás, é muito saudável os profissionais se reunirem, por melhores que sejam, para buscar conhecimento e partilhar o conhecimento em conjunto. Perfeito. Que é muito mais fácil, inclusive até para validar o conhecimento, a propriedade do conhecimento, do que individualmente. Perfeito. Na verdade, a gente precisa trocar mais figurinhas, precisamos compartilhar mais, e isso é constante, é óbvio. As pessoas têm um certo apego ao seu negócio, eu também tenho, todo mundo acha e de alguma forma desenvolve um próprio sistema de trabalho, e isso demora muitos anos, e isso, compartilhar o sistema é um pouco complexo, mas a gente vem trabalhando. Aqui eu destaco o trabalho dos consultores da FCSI, em especial do Emanuel Melo, do Raoni Saad, do José Aurélio Claro Lopes, compartilhando conhecimento, participando de um comitê que existe educacional nos Estados Unidos, que é um comitê muito interessante, hoje os exames, só para ter uma ideia, os exames, a partir de um trabalho que a gente fez dentro do que seria o board do FCSI, nós teremos a partir de agora de fevereiro, o Raoni e o Emanuel farão um exame para Professional, que é uma das categorias que a gente tem dentro do FCSI, em português. Bacana. Ou seja, a gente está buscando trazer o mais próximo possível para a nossa realidade conhecimento que, às vezes, também eu acho terrível as pessoas serem obrigadas a aprender uma outra língua apenas para isso. Então, a gente facilitador para a gente trocar conhecimento. Então, a gente vai ter uma biblioteca, por assim dizer, de conhecimentos da nossa cultura, da nossa expertise em nossa língua. Eu acho isso importante. Eu acho que é importante que as pessoas falarem inglês. Eu particularmente não tenho dificuldade com isso, que seja democratizado a partir da plataforma da língua. Eu diria até que isso fortalece a atividade, fortalece a categoria, porque além do pulo do gato, do negócio de cada um, né, que cada um quer guardar ali o seu segredinho da sua estratégia comercial, da sua estratégia de assertividade sobre o mercado, porém também a categoria como um todo, ela só consegue dar um salto se por acaso tiver algum legado em comum, né? Perfeito. Esse legado em comum é que, de certa maneira, solidifica no mercado como um todo, nos contratantes, a certeza de que é necessário contratar um consultor. E aí onde eu queria chegar, se você acredita que está melhorando a visão do mercado, que é muito melhor fazer um projeto com um consultor do que sem um consultor. Eu tenho certeza. Projeto de restaurante novo, ou então para acompanhar a sua operação. Reestruturação, acompanhamento, eu tenho certeza que o mercado de consultoria sobre esse aspecto cresce por vários motivos. Pela necessidade de mais tecnologia, conhecimento, atualização, cresce porque as pessoas também, aqui, isso também é uma outra questão, que é a questão das relações trabalhistas, sai mais seguro, não sei se é mais barato, eu não gosto de fazer essa conta, depende de cada negócio, ter às vezes apenas um aporte de um chefe, ou de uma nutricionista, ou de um administrador, do que tê-lo inserido, porque os custos podem ser altos para aquela empresa, então muitas vezes apenas a organização de processo já é o suficiente, ou seja, cresce a atividade pela profissionalização do mercado como um todo e pela entrada de novos empresários que vêm de outros setores, onde estão mais acostumados a essa aquisição de conhecimento a partir de consultorias.
Acho apenas que existem alguns standards, que aí, voltando àquela pergunta que você me falou anteriormente, que seriam padrões de atendimento, qualidade e, por que não, sistemas de trabalho que são mais em comum do que as pessoas pensam. E pular etapas ou deixar de fazer etapas podem trazer malefícios para o estabelecimento. Ou seja, é importante que o consultor tenha consciência que ele pode tanto trazer grandes benefícios ou queimar, não só ele, mas a atividade. Existem inúmeras piadas de consultor que eu podia contar, não temos tempo para isso, faremos isso depois, e que em parte são verdade. Porque você parte do princípio que a pessoa não sabe, e não é verdade. Muitas vezes ela sabe o seu problema. Eu acho que uma das primeiras coisas, lógico, o diagnóstico é importante, mas apontar caminhos, ter assertividade nas soluções, tem algumas posturas importantes que não tem que ser medidas, mas ao mesmo tempo tem que ser compartilhadas. Tá? É porque uma das grandes atividades, qualquer que seja a especialidade do consultor, é elucidar, né? Eu acho assim, clarificar as opções, que muitas vezes a opção vai ser feita pelo contratante. Sim. Com o risco e responsabilidade dele, porque o consultor pode orientar, pode mostrar os caminhos, e às vezes os caminhos para dar certo são mais de um, não é um caminho único, né? Sim, normalmente. Então ter esse repertório para poder colocar quais os caminhos e quais as opções de maneira a traçar cenários em cada uma delas. Agora eu queria entrar numa palavrinha que você tocou, que é a questão da reestruturação. Porque hoje o mercado está extremamente dinâmico, o modelo de negócio que dava certo não dá mais certo, ou mesmo assim modelos vencedores, a gente parece que até parece que eles prosseguem sendo iguais ao longo dos anos, mas se você vai ver a operação, ela teve microevoluções diárias que fizeram com que o modelo de negócio, entre aspas, não envelhecesse. Né? Tá. Então, assim, você acha que esse é um desafio do momento, do empreendedor, ele perceber que ele precisa continuar mudando, mesmo que tenha um modelo certo? Eu acho que esse é o maior desafio, porque alguém já falou, essa frase é comum, mas tem várias formas de dizer, atingir a qualidade, atingir o sucesso, não é que é fácil, mas é relativamente fácil. Manter esse sucesso é muito difícil, né? Conquistar, emagrecer é fácil, manter o peso é difícil. Então tudo, quando você tem que dar uma certa perenidade, você tem que dar longevidade a um negócio, se você não dá uma dinâmica de atualização a esse negócio constante, é muito difícil que ele sobreviva. A gente tem inúmeros casos, isso não é uma questão, e é importante também que as pessoas falem, não, porque no Brasil não. Esse ano, saiu há pouco tempo, 34 dos restaurantes mais antigos de Chicago fechou. Chicago é uma praça interessante, 26 restaurantes de Nova York, dos mais antigos, fecharam. E recentemente também eu vi notícias, 2, 3 tradicionais de Belo Horizonte, 2 do Rio de Janeiro que tinham 40, 50 anos. Isso acontece também, isso não é um movimento que é fácil simplesmente falar assim, não, é a crise, a venda caiu. Lógico, nós vivemos num país que passou por um período, está passando ainda, né? 2016S, diz a brincadeira, né? Nós estamos passando 2016S, aconteceu. Porque é o 2016S? O iPhone, quando você é lançado, é o iPhone 5, não sei o que é S, mas o S sempre não muda muito. Então, por enquanto, a gente ainda está vivendo 2016S. É crise com nova tecnologia. Com nova tecnologia, basicamente isso, né? Dado que aconteceu até um fato super triste para a família Savasky ontem. Enfim, e outras questões mais. O que eu digo é que a gente vive hoje uma crise específica que tem a ver com o mercado brasileiro em função de liquidez. Isso é uma coisa. Mas a gente vive algo que é mundial, que não tem a ver apenas com queda de venda, perder sua lucratividade, tudo isso é verdade. Só que o pior é deixar o modelo envelhecer. Eu vejo que muitas empresas culpam isso, falam, você sabe que o ano foi ruim, então muita gente fechando as portas apenas pensando nos fatores externos. E eu enxergo que muitos negócios poderiam ter sido salvos, se a palavra é correta, ou ter mais tempo, se tivessem olhado primeiro para os processos internos, se preparado para os momentos ruins. Porque momentos ruins viveremos, momentos bons viveremos. Sim. A economia é assim mesmo. Mas eu acho que a gente é um momento interessante para aqueles que ainda têm fôlego
pensarem em evoluir. Eu acho que é uma oportunidade para aqueles do mercado que têm essa vocação. Tem consultores que não têm essa vocação, tem consultores que preferem fazer aberturas. Ainda tem essa questão que não basta só especializar, tem uma certa vocação. Tem pessoas que gostam de pegar toda uma abertura. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar um pedaço de uma abertura. Por quê? Porque eu acho que é mais interessante, eu contribuir com aquilo que eu tenho de melhor. Sim. Já fizemos, todo mundo aprende durante o caminhar da operação. A chamada barba, cabelo e bigode é algo para ser discutido num outro programa. Fazer tudo sozinho é muito difícil. Voltando àquilo que você falou, acho que uma das primeiras coisas que eu deixaria como pensar é fazer bem, muito bem algo que pode agregar mais valor. É porque você fazendo a mais, você vai fazer aquilo que não sabe tanto, vai ficar vulnerável e pode invalidar aquilo que você é forte. Com certeza, concordo. Ou seja, essa é a questão. Agora, ainda dentro da questão do mercado, da reestruturação, a gente percebe também, como você mesmo comentou, o setor de alimentação como um setor que está sendo focado pelos capitais que estão disponíveis no mundo, que apesar de crise e tudo mais, existe uma poupança, existe fundos de investimento e esse dinheiro de alguma maneira tem que render. Quando passa um pouco de crise, quando tem uma certa estabilidade, esse dinheiro procura formas de aplicação para se rentabilizar. E no passado recente a gente viu grandes grupos procurando o setor de alimentação na indústria primeiro, né, como é o caso típico no mundo, o pessoal que veio do Banco Garantia, né, que comprou um Ambev, depois foi para o varejo com o Burger King, enfim, grupos que nem o IMC e outros também que vêm de fundos de investimento, eles também entraram em áreas fundo Gávea, de drogarias, que é o dinheiro do dia a dia. Quer dizer, é uma liquidez que eles estavam acostumados na área bancária e que trouxeram para lá. Só que esse pessoal tem outro tipo de expectativa, vem com outro tipo de mentalidade, muito mais corporativa, né? E sabe que tem que aprender, né? E eles vêm de uma área que contrata consultores porque sabem que o conhecimento é melhor ser comprado do que ser aprendido na tentativa e erro. Perfeito. Porque é um atalho. Isso pode ajudar o mercado? Não, já está ajudando. Já está? Eu enxergo isso. Eu acho que o profissional da área de food service, profissional de consultoria em especial, ele tem que estar atento a essas oportunidades, e que é uma linguagem, muitas vezes, que boa parte do consultor não conhece. E os nossos ativos, assim, eu acho que talvez a gente tenha um momento muito positivo, nossos ativos caíram, o preço do valor do imóvel, o valor da locação, e é óbvio que quem analisa o nosso mercado, e tem vários players que estão hoje migrando, como você falou, a indústria sendo adquirida por grandes corporações, etc. E mesmo grupos não tão grandes, mas que têm tradição em alimentação fora do Brasil, Portugal, Alemanha, vindo para o Brasil para expandir suas operações, porque nós somos um mercado ainda, embora um mercado muito interessante, nós produzimos um volume bastante interessante na alimentação fora do lar, pensando especificamente. Eu quero ser claro que nós, particularmente da MAPA, a gente trabalha mais com o setor comercial, a gente não faz hospitais, a gente não faz praticamente questão de coletividade na indústria, não é muito, nossa praia está sempre voltada para a cozinha comercial, e que eu acredito que seja ainda grandes oportunidades que estão por vir, no fast food, no quick service, enfim, todos aqueles setores, em todos os setores eu vejo oportunidade. Esse capital está vindo com menor risco, porque em algum momento o metro quadrado de São Paulo valia quase a mesma coisa que Manhattan, e isso é uma mentira, não pode ser assim. Então hoje você tem muitos grupos vendo que, mesmo passando um tempo maior para retornar, o volume a ser investido e a possibilidade do retorno desse capital, do payback, mais rápido que foi no momento que a economia parecia estar mais embalada, porque o volume de investimento era muito maior. Daí que eu vejo muitos grupos estudando o Brasil. É impressionante o que tem de gente olhando para a gente ainda. Ao contrário, eu acho que a gente tem que parar com essa síndrome, né, de vira-lata, que a gente tanto fala, que o nosso país ainda existe uma visão de que a gente eu não gosto da palavra gigante adormecido, mas é um lugar comum, mas é um país que tem possibilidade de produzir riqueza, né? A gente tem que parar com o modelo estatista, tem que parar com o modelo que todo mundo tem que pegar dinheiro do BNDES, temos que ter
capitalismo verdadeiro, mas isso são coisas de base. Não estamos aqui para discutir isso, mas o consultor tem que ter ciência desse tipo de coisa, dos movimentos de mercado que estão acontecendo. E essa possibilidade, eu vejo grandes grupos chegando, grupos de modelo de negócio, fazendo coisas muito interessantes e vindo para cá. Tem muita gente vindo para cá. Você sabe que um caso típico, por exemplo, foi do Rubaiá, né? Que também era um grupo de alimentação, comprou a parte majoritária do Rubaiá. Agora, eu também estou vendo uma transformação naquele modelo de negócio que é típico dos restaurantes comerciais, especialmente talvez os gastronômicos, que muitas vezes apresentam uma margem de ganho um pouco melhor no mercado, né? Tem um risco maior, mas tem uma margem de ganho melhor, que era aquela junção de 4, 5 investidores, né? Que se juntavam para abrir um restaurante, né? Normalmente, talvez falando coisa de 15 anos atrás, eu acompanhei 2 ou 3 formações nesse sentido, em que se reunia o jornalista, reunia o publicitário, reunia o médico, reunia não sei quem, cada um entrava com uma cota e tinha um administrador, só que era o único que realmente administrava o negócio, era o único que realmente tinha o compromisso de estar junto ao negócio. Essa foi talvez a geração 1.0 desses grupos. Agora eu estou acompanhando alguns, não sei se são únicos, assim, em que se junta o publicitário, se junta o executivo de finanças, se junta o diretor de uma organização, de algum negócio, só que todos são operantes, todos contribuem com seu conhecimento. Entra o cara que é de finanças, o cara que é de administração, né, o sujeito que é de marketing, e parece que aí o negócio sai um pouco sólido. Não sei se é uma tendência ou não, mas eu conheço 2 casos aí no mercado assim, né? Eu sinto um pouco mais de consistência. Eu vejo que assim, o mercado vem se profissionalizando muito. Alguns anos atrás, eu vou utilizar aqui uma linguagem um pouco não técnica. Você chegava para um padrão de dono de restaurante há 20 anos e perguntava qual a lucratividade da sua casa. Com frequência ainda, infelizmente hoje, a pessoa não sabia te responder um percentual, uma curva de ganho. Ela falava a seguinte frase, e aqui os mais antigos vão pensar comigo: dá para tirar tanto. Então ele falava um valor que ele conseguia tirar. Se ele estava sangrando caixa, se ele estava deixando de poupar para competências, reinvestir, isso não era importante. Era importante que dava para tirar tanto. Hoje, quando você vai falar com os donos, a nova geração, porque eu falei que vem uma nova geração de empresários, eles já pensam diferente. Os negócios de alimentação familiar na década de 80 se pagavam em 1 ano e meio. Tranquilamente. Mais do que isso era esquisito. Hoje, você falar em 4 anos e 8 meses, 5 anos e 8 meses, é o normal. Então a gente tem aí uma mudança de mentalidade em relação até o tempo de retorno do negócio. Tem um realismo maior. A gente trabalha, a gente tem, na verdade, um paradoxo, que a gente trabalha com retornos americanos, com leis brasileiras e com custos Brasil. A gente precisa acertar essa questão. Eu acho importante o trabalho que a Brasil faz lá em relação ao trabalho intermitente na Câmara, na Assembleia, enfim, nos seus, no Congresso Nacional, enfim, acho importante as associações, acho importante buscar modernizar o modelo trabalhista brasileiro, que é um grande entrave. Então, nós temos desafios que o consultor brasileiro tem desafios muito maiores que o americano. O americano, perdoe, com todo respeito, os consultores brasileiros, eu estou fazendo elogio a nós mesmos, nós devemos falar isso, eu não estou falando só os da FCSAI, em geral, enfrentam dificuldades inimagináveis para um consultor fora do Brasil, inimagináveis, que vão das coisas mais absurdas que a gente é obrigado a enfrentar. E isso faz com que nós tenhamos mais, em alguns aspectos, temos que ter um desempenho muito maior do que se tem. Tem uma flexibilidade, imaginação, reação rápida, paciência, né? Enfim, uma série de coisas que então nós temos uma matéria-prima, que são as pessoas, de muita qualidade. Isso aí eu acho que é importante também ressaltar. A gente só fala das coisas que temos que aprender, mas temos as coisas que também temos a ensinar.
Toda vez que eu encontro com colegas, eu acho interessante como nós somos pacientes, como a gente tem uma visão, às vezes, um senso crítico diferente do que alguém que trabalha sob regras mais... as coisas vão acontecer facilmente, né? Aqui, eu imagino que várias consultoras aqui deixaram de receber algum dinheiro de um cliente por falta de um contrato que possa ser executável, enfim, por um mau acordo. Isso é muito mais difícil acontecer em outro tipo de ambiente corporativo, ambiente profissional. O nosso ambiente profissional tende a melhorar também. Eu acredito que a entrada desses players vão ajudar muito a gente a melhorar. Então a gente tem que pegar esses parâmetros e tentar fazer com que as pessoas, que os profissionais, o comprador de serviço entenda que esse serviço tenha valor na hora do investir. Tá certo. Nossos 30 minutos já passaram. Passaram? Pô, é bem rápido mesmo, né? Mas é interessante, eu acho que esse assunto que nós falamos da reestruturação dos negócios, na verdade é uma reestruturação contínua. Permanente. O consultor tem um papel fundamental aí, né? Seja para ajudar a corrigir a operação, seja para antecipar mudanças, né? Perfeito. Mudanças do que está certo, antes que fiquem errado, né? e imaginando soluções para a operação continuar. Ok, aliás, eu acho que esse talvez seja um dos grandes, entre aspas, marketing consultores que a gente tem um desafio de alguma maneira ajudar a fazer, que é qual é o impacto do consultor na manutenção do negócio enquanto operação sadia, enquanto negócio rentável, cuja raiz só existe quando ele for rentável para o acionista, né? Enfim, o acionista precisa de mais parceiros, porque ele tem muita gente na operação que não necessariamente está pensando nisso, né? Perfeito, concordo. E é isso aí, quer dizer, o valor agregado que a gente tem é no resultado. Os nossos processos, infelizmente, às vezes você fala, nossa, esse processo está maravilhoso, está incrível, sensacional. E por circunstâncias, às vezes, até adversas, aquele resultado não é o esperado. Sérgio, eu sei que acabou o nosso tempo, eu vou primeiro agradecer aqui o convite, a oportunidade de poder bater um papo. Foi indolor, garanto, foi prazeroso. Eu agradeço o seu convite, o convite da empresa, e gostaria também de deixar aqui um recado para todos aqueles que quiserem mais informações sobre o FCSI, por exemplo, lançar lá no Google o FCSI. O site ele tem um tradutor, para aqueles que não falam inglês, por que pareça, tem um tradutor, então você tem informações básicas lá. Certo. Quem quer conhecer melhor a nossa empresa é mapassessoria.com, não tem BR, entra no nosso site também para conhecer um pouco mais do que nós fazemos. É isso aí. Tá ótimo. Marco, muito obrigado. A presença sempre aí é mais uma pessoa que veio para brilhantar esse nosso debate, essa discussão de criar essa gama de conhecimentos, um repertório, um diálogo contínuo com o mercado. Nós que estamos aqui, estamos aprendendo, conversando, dialogando entre a gente. Espero que as pessoas que assistam também essa gravação tenham a mesma percepção. Obrigado. A Topema sempre aqui também nos recebendo. Estamos aqui no showroom da Topema. E até uma próxima oportunidade desse projeto Food Service ao vivo. Obrigado, Sérgio.